acontece depois da morte, né? Esse foi o assunto, o tema que a gente ficou de estudar hoje. O que é que acontece depois da morte? Primeiro, ler aquele verso que a gente vem lendo em cada início de estudo do Salmo 119, verso 130, que diz: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Antes de falar diretamente sobre o que acontece depois da morte, eu gostaria que você, se estiver gostando, é claro, curta, ou seja, nosso seguidor, acione o sininho para receber sempre informações, compartilhe, passe adiante, traga outras pessoas para que possam também ouvir acerca da palavra de Deus. Sempre lembrando que partimos do princípio de que somos cristãos e que estamos estudando acerca da Bíblia, tendo ela como palavra de Deus, que no futuro a gente vai até falar sobre por que a Bíblia é considerada a palavra de Deus. A gente vai falar também sobre isso em breve. E se você tiver algum assunto, basta que você peça, descreva, diga que quer falar sobre determinado assunto e nós vamos poder falar sobre eles, ok? O que acontece então depois da morte? Eu acho que desde que o mundo é mundo, que o ser humano faz essa pergunta a si próprio e às outras pessoas. Ei, o que é que acontece depois da morte? Porque, de um modo geral, todo mundo tem medo do que vem depois da morte. Todo mundo tem medo do que vem acontecer depois. A morte é um mistério para as religiões, a morte é um mistério para a ciência. Até hoje as pessoas ficam se perguntando, se questionando sobre o que é que acontece depois da morte. Céu, paraíso, inferno, purgatório, ressurreição, ou simplesmente é o fim de tudo? A primeira coisa que eu poderia dizer a você é que tudo isso é uma questão de fé. Se essa palavra fé não tiver intrinsecamente ligada a você, se o seu primeiro questionamento não tiver como base a fé, você não vai ter resposta para nada. Porque a fé é o único lugar que pode explicar alguma coisa. Vamos primeiro falar sobre o que é que a ciência fala sobre a morte. Primeiro, a ciência ela é muito oculta com relação a isso. Existem aquelas experiências do pós-morte, né? A experiência de quase morte. Quando as pessoas relatam, eu vi um túnel, uma luz branca, eu me encontrei fora do corpo, eu olhava de cima, enxergava, via Deus, eu vi o que se passava na sala do lado, eu encontrei um ente querido, será que ele vai morrer? E às vezes depois ele também até morre. Mas a ciência não dá muito crédito a tudo isso, né? Muitos médicos dizem que isso aí são apenas alucinações. Fato é que essas pessoas ficam fora do seu corpo, são dadas como mortas por alguns instantes, e nesse período que elas estão como mortas, algumas coisas acontecem. E todas muito parecidas. A grande chave disso tudo é como é que ela sabe o que estava acontecendo na sala vizinha, já que ela não estava lá. A outra é, se realmente ela não sabia de nada, como é que ela encontrou com um parente ou um amigo que iria morrer pouco tempo depois daquilo ali? Como ela sabia que isso poderia acontecer? Como é que isso aí veio para a mente dela? A verdade é que as religiões pensam um pouco diferente. Se você for para a Igreja Católica, você vai ver que ela fala sobre céu, ela fala sobre inferno, mas ela fala também sobre o purgatório, que é aquele meio termo, um período em que a pessoa pode purgar a alma para poder ainda ir para o céu. Não há reencarnação. Para o cristão, juízo final seria talvez a palavra principal. Se a gente fala para o Espiritismo acha também que a morte não é o fim. Acha que a pessoa encarna, né, com um novo corpo ou em um novo corpo. O Espiritismo, ele acha que o espírito foi criado de forma simples, as pessoas eram ignorantes, e assim eles vão evoluindo em estágios. Cada vez que há uma reencarnação, aquele espírito ele pode evoluir. E quem morre, ele desencarna, né? Sai da carne. Quando você vai para o judaísmo,
você vê os judeus falarem sobre vida da alma, vida para sempre. Existem muitas interpretações sobre o que pode acontecer depois da morte. Uns creem na volta, outros creem na ressurreição, e ainda tem aqueles que creem no judaísmo também no corpo reencarnado. Se você for falar sobre a Cabala, que vem ainda antes das religiões, né, muito antigo, ela fala da alma como sendo imortal. E aí trabalha muitas outras possibilidades. Mas o que pensa o cristão? O que é que acontece com o cristão depois da morte? O que vai acontecer com o meu corpo? O que é que eu penso? O que acontece depois que a pessoa morre? Para onde é que nós vamos? Vamos para algum lugar definido? Não. Morremos, acabamos? Não. Morremos, a alma continua viva. Porque pessoas, quando dormem, como se fosse uma morte, é como se o espírito se desprendesse do corpo e aí vive novas aventuras. Como é realmente depois da morte? Eu, pessoalmente, nunca estive do outro lado para dar uma informação concreta sobre o que é depois da morte. O que a gente pode falar, e a gente disse no início, é falar sobre a fé. O que eu creio, o que eu penso do que a Bíblia diz sobre a morte. Para onde nós vamos depois da morte? Existem várias correntes na Bíblia. Mas tem um texto que para mim ele é base, ele é central. Ele para mim serve de referência para tudo. Esse texto, nós vamos falar sobre ele no próximo estudo. Eita, eu vi até agora para continuar na dúvida. Pois é, no próximo estudo a gente vai falar sobre o que acontece depois da morte. Para o cristão, para mim pessoalmente, baseado nesse texto. Então divulgue, compartilhe, mande suas dúvidas, faça suas perguntas e a gente se encontra no próximo estudo.